Alô, prezados amigos, estamos chegando no fim de semana e essa situação ou esse tempo nos faz lembrar daqueles momentos tão gostosos que pudemos passar juntos em comunhão como Igreja de Cristo. Infelizmente, no momento, essa comunhão íntima, fisicamente falando, não é possível, porém, podemos de coração estar juntos e adorar ao Senhor mesmo assim. E queremos hoje abordar mais uma vez um tema relacionado a tempos de calamidade. E para isso queremos ler o capítulo 1 do livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus do seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não o cercaste de sebe, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Estamos vivendo numa época de pandemia que está se alastrando pelo mundo, com consequências gravíssimas, muitas mortes, muitas doenças e muitas outras consequências. E nessa época se fala basicamente
de três situações que estão alarmando o mundo. A situação de mortes, que está aumentando muito, a situação de enfermos, de pessoas contaminadas com coronavírus, e a situação econômica em que o mundo se encontra atualmente. O coronavírus é uma dor muito grande na vida das pessoas. Uma pessoa escreveu: a filha cita a angústia de ter a mãe internada após a morte do pai. Mãe alerta para o problema que existe e está aqui. Sobrinho lamenta não poder abraçar após perder o tio. Foi feita uma propaganda na Austrália a respeito de perda de vidas no trânsito. E um jovem foi perguntado: quantas mortes seriam aceitáveis em acidentes de trânsito? Ele disse uns 70, 90, não, talvez uns 70. E logo apareceram 70 pessoas de ruas próximas. Ele reparou, então ele disse: é minha família, são todos familiares que estão chegando. Então o repórter, olhando mais uma vez para ele, e perguntou: e agora, quantas mortes são aceitáveis? Ele respondeu: nenhuma. Quer dizer, quando se trata da morte de familiares, sem dúvida a dor é muito maior. E a pessoa não está disposta a perder nenhuma pessoa do seu círculo familiar. Nós vemos muitas estatísticas sobre centenas de pessoas morrendo diariamente. Mas se a situação chega num ponto em que é a própria família que está perdendo a vida, como é que vai ser a nossa reação? Já sofreu perdas nas três áreas que são citadas frequentemente como consequência do coronavírus. Perdeu seus bens materiais, perdeu todos os seus filhos, inclusive muitos homens que trabalhavam para ele, e perdeu a sua própria saúde. Como é que foi que este homem reagiu? O texto diz: então Jó se levantou e rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adorar em tempos de calamidade, sem dúvida, requer uma vida de comunhão muito íntima com Deus. A tendência é lamentar, a tendência muitas vezes até é de murmurar, mas Jó, nessa primeira etapa das perdas gigantescas que ele sofreu, ele se lançou em terra e adorou. A provação continuou na vida dele. A sua saúde foi completamente arruinada. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, estava sentado no meio da cinza. Além da sua enfermidade gravíssima, que lhe causou muitas dores, ele perdeu o apoio da sua esposa. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Além de ter perdido os filhos, sem dúvida representava uma dor muito grande, ele perdeu o apoio da sua própria esposa, a única familiar mais próxima que ainda lhe restou. Imagina a dor da perda, a dor da saúde física completamente arruinada
e ainda a dor de não poder contar com a compreensão da sua própria esposa. Além disso, ele sofreu acusações muito falsas dos seus amigos. Eles disseram, mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocante a ti, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Quer dizer, estavam dizendo, você está sofrendo porque não é inocente. Você está sofrendo por causa do seu pecado. O próprio Deus havia dito que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas um dos que se dizia amigo dele disse, não, se você está sofrendo é porque você está em pecado. Deus jamais castiga alguém que vive uma vida em sinceridade. Jó sentiu muita falta do apoio de alguém. Ele já precisaria o apoio pela perda que ele sofreu, especialmente dos seus filhos. Precisaria de apoio por causa da dor que sentia devido à enfermidade que ele tinha cometido. Ele não teve o apoio da sua esposa. Então ele disse, o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho perante mim a sepultura. Diversos estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam suas provocações. Promete agora, dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Quantas pessoas, quando estão passando por dificuldades, estão tendo essa mesma necessidade? Quem há que me dê a mão? Sofrer já é muito difícil. Estar completamente só e sofrendo, sem dúvida, muito mais ainda. Como é importante que haja pessoas dispostas a dar, estender a sua mão para aqueles que estão sofrendo. Mas Jó sentiu essa falta e não havia ninguém para realmente lhe apoiar. Então temos aqui a quarentena de Jó. A quarentena de Jó era muito mais difícil do que a quarentena pela qual nós passamos hoje. Estou com 78 anos de idade. Nessa idade, recomenda-se, ou praticamente se exige, que a pessoa permaneça isolada na sua casa. Felizmente, estou morando no pátio com os próprios filhos. Mas quantos idosos moram sozinhos? E nessa hora tão difícil, não estão podendo contar com ninguém. Mas a situação de Jó era bem pior ainda. Nós estamos sendo impedidos de sair de casa por amor. O amor dos filhos. Quando eu me aproximo do portão, já os meus filhos falam, não, pai, você não pode sair. E os vizinhos falam, você vai sair, precisa ficar em casa. Mas tudo isso são palavras faladas por amor. No caso de Jó, era completamente diferente. A sua esposa se afastou dele, desejando que ele morresse. Porque você não amaldiçoa a Deus e morre. Quer dizer, tomara que você morra logo. Então ficar isolado e ainda com essa expressão, eu quero que você morra logo, sem dúvida torna o isolamento mais difícil ainda. Os amigos estavam acusando de uma forma totalmente falsa. Jó mesmo diz que eles são consoladores molestos, não estão ajudando, chama eles de médicos que não valem nada. Então, realmente, ele estava isolado no aspecto de que não havia compreensão para a dor dele. Quando ele pedia a alguém, alguma criança, ele diz, para atender algum desejo dele, as crianças simplesmente se afastavam e não queriam nada com ele. E alguns diziam, não queremos nem chegar perto de você por causa do teu mau hálito. Então não eram pessoas que estavam querendo proteger ele, e muito menos estavam querendo se proteger
mas estava numa quarentena tremendamente cruel. Completamente abandonado ele se sentia. Ele se sentiu também desamparado por Deus. E por que não perdoas a minha transição e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirei mais. Os amigos haviam dito que está por causa do pecado nessa situação. Então, por que Deus não perdoa? Então ele se sentiu desamparado por Deus. Havia perdido os filhos, havia perdido os bens, não podia contar mais com a própria esposa, não podia contar com outros parentes, não podia contar com os amigos e achava também que não podia contar com Deus. Mas havia um aspecto que lhe dava esperança. Ele disse: eu sei que meu Redentor vive e ainda o verei. Lemos então no capítulo 38, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então Deus mostra para ele: eu estou aqui, estou acompanhando a tua situação. E mesmo quando uma pessoa às vezes acha que Deus desamparou, Deus não desamparou, não. Deus está mostrando: eu estou presente. E Deus então começou a fazer uma série de perguntas para Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Então Deus está mostrando aqui a sua sabedoria, o seu poder como Criador do universo. E Jó reconhece a soberania de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Qualquer calamidade que se abate sobre uma nação ou mesmo sobre o mundo inteiro precisa, no mínimo, do consentimento de Deus. Muitas vezes pode ser uma intervenção direta de Deus para chamar o povo ao arrependimento. E é muito importante em qualquer situação difícil, mesmo diante de perdas, mesmo diante de perda de vidas, mesmo diante de perdas materiais, sempre reconhecer: Deus pode tudo e faz aquilo que Ele quer. Deus é soberano. Vai ser difícil passar por essa situação difícil que o Brasil se encontra hoje, sem reconhecer: Deus é soberano. Ele tem direito de fazer aquilo que lhe agrada. Nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó reconhece que o homem é incapaz de compreender os caminhos do Senhor. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Os caminhos de Deus muitas vezes não podem ser compreendidos. São profundos demais, são altos demais. E por isso é muito importante eu entender que muitas vezes não vou saber por quê Deus está me dirigindo para um certo caminho que é tão difícil que parece até impossível de suportar. Não vou entender. E Deus não tem obrigação de me explicar tudo. Eu preciso entender que Deus é soberano, preciso aceitar a sua soberania na minha vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então os caminhos de Deus realmente são insondáveis e inescrutáveis. Deus sabe o porquê Ele está fazendo. E a Bíblia nos mostra que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, verso 28. Então, eu não preciso compreender
sempre os motivos de Deus. Eu preciso confiar nele, eu preciso reconhecer que ele é soberano para me dirigir pelo caminho que ele entende melhor, e eu sei que nesse caminho ele vai me encaminhar para o seu propósito na minha vida. Calamidades servem para conhecermos melhor a Deus. Jó disse: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então é muito importante entender que Deus permite calamidades para nos trazer para mais perto dele. Antes eu te conhecia apenas de falar, mas agora te vejo, ó Deus. Então, tantas pessoas há que conhecem a Deus por aquilo que ouviram, mas Deus quer nos levar a uma comunhão mais próxima. Deus quer nos trazer para um relacionamento pessoal para com Ele. O fato de conhecermos a respeito dele não basta. É importante viver um relacionamento íntimo de comunhão, de amor para com o Senhor Deus. E sem dúvida, cada calamidade tem essa finalidade de nos levar para mais perto de Deus. E a Bíblia diz: o Senhor virou cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto tinha antes. Calamidades servem para a superação de mágoas por injustiças sofridas. Jó sofreu muitas injustiças da parte dos seus amigos, acusações totalmente falsas, falta de compreensão, falta de proximidade, falta de estender a mão. E Jó, sem dúvida, teve o coração marcado por isso. Mas no fim Deus pede: agora, Jó, ore por esses teus amigos. E Jó teve que vencer essa barreira emocional, orou por aqueles que tanto mal o tinham feito, e quando ele fez isso, então Deus virou o cativeiro dele. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes tinha. Você tem mágoa contra alguma pessoa? Calamidades devem nos levar a superar essa mágoa, aprender a perdoar, aprender a orar até por pessoas que cometeram injustiça contra nós. Então o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto tinha antes. Tempo de calamidade é tempo de mostrar compaixão com os que sofrem. Jó sentiu tanta necessidade de alguém que mostrasse compaixão para ele. Tempo de calamidade é tempo de reconhecer a soberania do Senhor. Deus é soberano para fazer na minha vida aquilo que lhe aprouver. Ele sempre tem os melhores motivos, mesmo quando os caminhos às vezes são muito difíceis. Tempo de calamidade é tempo de orar por aqueles que nos magoaram e nos ofenderam. Deixar de lado as mágoas, perdoar e orar a favor dessas pessoas. Tempo de calamidade é tempo de adorar ao Senhor. Jó, logo depois de ter perdido todos os seus bens, todos os seus filhos e até todos os seus servos, ele se prostrou em terra e adorou ao Senhor. Prezado irmão, amigo, nesses dias de calamidade, você já tem se prostrado perante Deus para adorá-lo, reconhecendo a sua soberania? É tempo de adorar ao Senhor. E mesmo que não possamos estar nos reunindo neste fim de semana, vamos tomar tempo em casa para chegar perante o Senhor, adorar o seu santo nome. Deus seja glorificado pela nossa vida. Que Deus possa abençoá-lo ricamente e que a nossa vida seja para a sua honra
e seu louvor. Muito obrigado pela sua atenção. Amém.